Queremos começar hoje falando a vocês sobre como vencer o desânimo espiritual. Ah, estive conversando com alguns jovens e no Campuri e percebi que alguns não estão animados para as coisas espirituais. E aí me vem uma pergunta: como podemos fazer com que os nossos jovens vençam o desânimo espiritual? Como podemos fazer com que eles vençam a situação de desânimo que muita gente se encontra no dia de hoje? Bem, se hoje eu estou falando com alguém que encontra-se um desânimo espiritual, essa mensagem ela foi preparada para ajudar você. Se eu estou falando com alguém que não tem mais o desejo de orar, já não tem mais o desejo de comungar, já não tem mais o desejo de fazer as coisas do Senhor, hoje essa mensagem é para ajudar você. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Lá no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. O texto começa dizendo o seguinte. Deixa eu abrir aqui. João 16, 33. Vamos lá. Essa Bíblia está muito coladinha aqui as folhas. Diz o seguinte: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo sofrereis a tribulação, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. No mundo nós teremos o quê? Aflições, mas tenha fé, eu venci o mundo. A tribulação que vem ali, a aflição, a opressão, a adversidade. O cristão fiel está em Cristo e, portanto, desfruta da mesma paz que há em Jesus. Essa paz ela é capaz de se alegrar em meio às provações e ter bom ânimo para vencer o mundo como Jesus Cristo venceu, diz o comentarista bíblico. Toda vez que faço e vou ler um texto bíblico, né? E o conteúdo meu, eu busco comentaristas para saber o que outros autores falam sobre esse mesmo texto, sobre essa mesma coisa que estamos lendo aqui. Então, o autor começa dizendo que para você prevenir o seu desânimo, nesse mundo você vai sofrer tribulação, mas você precisa exercitar a sua fé e coragem. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu o mundo e se você exercitar a sua fé e sua coragem, você também pode vencer o mundo. Mesmo ele passando por situações de desânimo, sofrimento, Jesus Cristo venceu. Daí então eu indago aqui algumas coisas. Por exemplo, será que você sabia que existe uma praga que varre hoje o nosso país? Porque esse é um questionamento que o comentarista traz. Será que você sabe que existe uma praga que está varrendo muito? A praga do desânimo. Não é a dengue, que é uma doença que quase foi erradicada em nosso país. Não é o câncer que tem matado muita gente, que você tem aí orado e pedido para pessoas, para Deus curar o câncer. Não é essa a maior doença. Não é mesmo a, 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 a doença que nós tivemos agora, 2 anos atrás. Mas sim, este é um surto que, no entanto, pode ser mortal, como é o caso, de acordo com o autor, de uma das doenças mais temidas pelo homem. Ela é chamada da epidemia de desânimo. O que tem de gente desanimada nesse mundo não está escrito. Isso é. O que tem de gente desanimada no mundo, é verdade, Eliana. Porém, eu quero hoje falar a você sobre essa doença que tem matado muitas pessoas, a doença do desânimo. Pelo menos três coisas tornam o desânimo uma doença tão grande, com tanto potencial.
Primeira dela, a universalidade do desânimo. Nenhum de nós está imune ao desânimo. E é um fato. Ninguém está imune a isso. Todo mundo que você conhece ou que já estiveram com você, já estiveram desanimado em algum ou outro momento da sua própria vida. Será que hoje é o dia que você está desanimado, você não está muito alegre? Você ligou o Gol Six mesmo, mas por causa do automático mesmo, mas você não está com um sentimento assim de coisas com Deus e com a igreja? Será que é você que está desanimado hoje? Essa mensagem tenta trazer ali a verdade a você e te ajudar a ser alguém melhor. Uma outra perspectiva sobre essa doença do desânimo, que muitos estão padecendo, é que ela é recorrente. Ou seja, não foi uma coisa que aconteceu lá atrás. Não, parece que muita gente, de forma recorrente, está sofrendo do desânimo o tempo todo. Ela vai e volta, e é recorrente essa doença. Desanimar uma vez não lhe dá uma imunidade à doença. É um fato. Porém, você pode se desencorajar outra vez e outra vez e outra vez e ficar desencorajado da própria vida. Na verdade, diz o autor, você pode até mesmo se desencorajar pelo fato de que você está muito desanimado e você já não tem coragem para fazer algumas coisas. Você já não tem coragem para arrumar a casa. Você já não tem ânimo para mudar algumas coisas na sua vida, na sua família. Você já não tem mais ânimo para mudar algumas coisas em você, porque o desânimo está o quê? Batendo a sua porta. Sabendo disso, é altamente contagioso essa doença. Parece que algumas pessoas, quando vão no culto de oração, elas só avaliam ali o culto de oração com base nos seus pedidos e não nos agradecimentos. Tem gente que vai no culto de oração e é uma verdadeira lamúria. Ai, a cachorrinha morreu, e não sei o quê, e tal e tal. E eu conto no dedo os irmãos que agradecem. Poucos agradecem, mas muitos estão ali pedindo. Muita gente está desanimada com muitas coisas e pedindo ali. Eu sei que em Deus temos que pedir, eu sei que colocar as nossas petições na mão de Deus é a solução dos nossos problemas, mas devemos ter o coração grato pelo que Deus fez também. Por quê? Porque o desânimo, ele é contagioso. Quando você fica perto de gente que é desanimada, parece uma goteira caindo, pink, pink, pink. Parece uma goteira caindo o tempo todo, sempre reclamando, sempre falando mal. Não dá para viver perto de gente assim. Mas se você convive perto de pessoas assim, você também será contagiado pelo desânimo. Então, eu já falei nos meus sermões anteriores, troque, querido irmão, de amizade se for o caso. Se essas pessoas estão te trazendo para esse estado, ou mude, em vez de você ficar falando de pessoas, comece a falar de ideias, comece a falar de outras coisas, mas pare de ficar falando de pessoas, porque toda vez que você fala de pessoas, você rebaixa o nível de conversa. Eu penso que o desânimo, como um terceiro potencial dele, é que ele é altamente contagiante. Ele não só é universal, porque todo mundo sofre disso, ele não só é recorrente, porque vez após outra o desânimo vem batendo a porta das pessoas, mas o desânimo ele é contagiante. O desânimo ele se espalha, inclusive, por contato visual. Você bate o olho com uma pessoa, você já vê a pessoa desanimada. Ixi, aquela ali está desanimada. É um fato. O desânimo tem batido a porta de muitas pessoas. As pessoas podem ficar desanimadas. Por quê? Porque você também está desanimado. Às vezes você está desanimado e você desanima outros. Às vezes outras pessoas estão desanimadas e elas também te desanimam. Por quê? Porque é contagiante esse negócio de desânimo. Será que você pode ficar desanimado, inclusive porque outras pessoas também ao seu redor estão desanimadas? Será que você está trazendo desânimo para sua casa porque você está desanimado? Ou porque você está recebendo isso de alguém? Será que a igreja está desanimada porque você também já está desanimado com algumas coisas? Ânimo é o que a gente quer propor a você. Coragem, ou como solução, o autor bíblico diz: mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo.
Sem dúvida, essa introdução que eu estou fazendo sobre essa doença do desânimo aqui, sem dúvida, ela tem machucado muitas pessoas e tem trazido muitas doenças em conjunto. Boa parte das doenças psicossomáticas que temos, elas são trazidas por conta de um estado de desânimo. A própria profetisa diz que boa parte dos problemas de depressão, dos problemas emocionais, elas não são senão problemas no intestino. Elas são problemas aqui na parte da barriga. Por quê? Porque você tem que cuidar, você tem que ir ao banheiro recorrentemente, você tem que comer fibra, você tem que fazer exercício, senão você não sai disso daí. Você deve ter alguma deficiência ali de vitamina. E por isso, hoje, eu preciso que você rastreie aonde é e da onde é que está saindo o seu desânimo. Qual é a fonte dele? Porque você precisa minar a essas forças para que você tenha uma vida plena. Sabendo disso, sem dúvida, o desânimo é uma arma muito poderosa que o diabo ele tem usado para fazer com que muitos de nossos irmãos queridos vivam uma vida sem propósito, sem esperança. É um fato. O diabo tem usado essa doença para matar muito irmão. Será que você não é um irmão que está sendo morto porque o diabo está usando essa doença? Sabendo disso, sem esperança de viver, tem muito irmão que não está realizando, não está sendo realizado como pessoa, como cristão. Tem irmão que fala assim: eu não estou pleno, eu não estou sendo realizado como pessoa. Será que este é o seu fato? Será que este é o seu caso? Bem, eu quero propor a vocês algumas coisas. Para isso, eu quero explicar para você como é que o diabo tem usado o desânimo para destruir muitos dos nossos irmãos. Eu quero que você permita compartilhar com outras pessoas o que a palavra de Deus fala sobre isso. Por isso que eu sempre digo a ti, quando você ouvir uma mensagem do Go Six, não fique só com ela. Você precisa passar adiante. Você precisa levar a outras pessoas. A atitude da ação ou a ação do desânimo vai produzir algumas coisas sobre as pessoas e produzir sobre você também. Você precisa saber driblar isso daí. O desânimo, por exemplo, ele impede de você ser o que Deus tem planejado para você. O desânimo tem impedido isso. Ele tem impedido com que você faça a vontade do Senhor prevalecer em sua vida. Por exemplo, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas se você tem desânimo, você não vai fazer isso. Se você não tem o ânimo do Senhor, você não vai conseguir fazer isso. O que impede-nos de ser o que Deus tem planejado para nós? O que está impedindo? Você tem que rastrear. Será que você esconde as belezas da vida de você, da sua própria vida? Será que estão sendo escondidas essas belezas? Por isso que eu falei a você, você tem que se cercar de coisas belas, você tem que ouvir coisas belas, você tem que comer coisas bonitas, você tem que comer ali coisas que são saudáveis, coisas que são aprazíveis. Se você se cercar desse tipo de coisa, o seu desânimo tende a ir embora. Eu também declaro a vocês que o desânimo não só esconde as belezas da vida, mas o desânimo também vai asfixiar, afogar as nossas ambições que tínhamos para com Deus. Você será asfixiado. Como é que é isso, pastor? As coisas que você queria fazer para Deus, você já não vai fazer. Por quê? Porque o desânimo vai te colocar para baixo. Você está percebendo que essa doença ela tem mexido com muita coisa da sua vida? Você tem percebido que esse problema tem extrapolado as questões físicas, mas ido para outros lugares, como lugares espirituais, como lugares emocionais, e eles têm diminuído a sua frequência, a sua força? Não só isso, misturar as multidões de perdedores e fracassados. O desânimo vai fazer com que você se misture com esse tipo de gente. O desânimo vai fazer com que você se misture com esse tipo de multidão de gente que é perdedora, gente que é fracassada. Você vai olhar para a sua própria vida e vai perceber: puxa vida, eu sou mais um perdedor, mais um fracassado. Por quê? Porque o desânimo está mexendo contigo. O desânimo está fazendo isso com você.
Hoje eu quero mudar essa história na sua própria vida. Eu quero que você, querido irmão, avalie que o desânimo ele acaba apagando a nossa luz que deve brilhar claramente para o nosso Deus. Eu estou mostrando para você que várias coisas do desânimo têm mexido com tua própria vida, como, por exemplo, você precisa identificar quais são os seus fracassos. E você vai se identificar com o fracasso se você tiver desânimo. Só que é o seguinte, eu nunca perco. Por quê? Porque eu nunca perco. Parece ser soberbo? Não. Parece ser lógico. Porque o dia que eu perco, eu não perdi, eu aprendi. E por isso eu também não perdi. Mas o desânimo, ele vai fazer com que você se identifique com o seu fracasso. Se você fracassou, se você lavou o bebê, parece que o desânimo joga o bebê junto com a água suja da lavagem do bebê. Muita gente está se sentindo fracassado. Por quê? Porque eles estão desanimados. Eles tiveram um fracasso na vida, um problema na vida, e eles se sentem fracassados. Por quê? Porque o desânimo tem mexido com eles. E você não está percebendo isso. Às vezes, não é uma coisa só externa, é uma coisa interna também. Você tem até seus recursos financeiros, você tem até suas coisas, você tem até seus bens, mas parece que você não está feliz com as coisas que tem ao redor. Você não consegue viver bem. Por quê? Porque o desânimo tem batido à sua porta. Sabendo disso, o desânimo também faz com que as dúvidas controlem as suas emoções. É um fato que muitas pessoas, por conta das dúvidas, estão sendo controladas. As dúvidas estão controlando suas emoções. Você não sabe o futuro, você tem dúvidas sobre algumas coisas e a sua emoção fica ali no alto e baixo, fica em frangalhos. Por quê? Porque o desânimo tem feito com que as dúvidas controlassem as emoções de muitas pessoas. Mais ainda, o desânimo, e eu fui escrevendo aqui algumas coisas que o desânimo tem feito. O desânimo também tem atrofiado a nossa mente para que ela não seja criativa. Você precisa encontrar soluções para diversos problemas que você tem, mas a sua mente não é criativa. Por quê? Porque você sofre do desânimo. Você não consegue encontrar a solução. E você fica parado, paralisado diante da tribulação que você tem. Por quê? Porque o desânimo está em ti e não está conseguindo sair, você não está conseguindo expulsá-lo. O desânimo tem destruído muitas pessoas. Daí, então, eu continuo na minha pesquisa para poder encontrar qual é o âmago do desânimo. A atrofia a sua mente para que ela não seja criativa, paralisa a sua fé e vai crescendo os seus problemas. Não só a sua fé vai ser paralisada, porque o desânimo está contigo, e você vai paralisar, porque você tem problemas e você está angustiado, porque talvez a sua fé esteja paralisada, porque você não está percebendo que Deus é superior ao seu problema, Deus é maior do que todas as nossas coisas. Mas você não enxerga isso e você fica angustiado. Por quê? Porque o desânimo está em ti. Sabendo disso, o desânimo vai magnificar o seu problema. Às vezes o problema é um gatinho e você, por conta do desânimo, vai ver como se fosse um leão. Eu estive conversando com um certo jovem ontem, fui conversar com ele, e ele falou para mim, pastor, eu ouvi muito bem o que o senhor tinha me dito a outra vez que eu conversei com ele. E ele falou, eu fui conversar com os meus pais acerca do problema que eles estavam, e eu aconselhei a fazer isso. Eu fui conversar com meus pais. E meus pais receberam muito bem esse problema que eu estava enfrentando. E eu pensei que eles não iriam receber dessa forma. Na minha cabeça, na cabeça dele, o problema era muito grande. E ele esperava que os pais tivessem outras atitudes, e os pais não tiveram a atitude que ele esperava. Por quê? Porque o desânimo diante do fracasso dele fez com que ele sempre olhasse ali os problemas como se fosse um bicho bem grande. Ele sempre estava olhando o problema como se fosse um negócio enorme. Porém, eu digo a você que o desânimo ele tem faz com que você veja os problemas como se fosse um bicho bem grande e não é. Será que o desânimo tem feito e tem transformado a sua própria visão? Bem,
O desânimo, ele obstrui a nossa influência positiva sobre o outro. Você não vai conseguir ver influência positiva sua quando você estiver desanimado. Você não vai conseguir, ali, com o desânimo, influenciar positivamente seus filhos, influenciar positivamente a igreja, influenciar positivamente os nossos jovens, porque o desânimo não vai te permitir fazer isso. Eu estou mostrando para ti, para ver se você rastreia, para você ver aonde está o seu desânimo, da onde ele vem, qual é o problema. Mais ainda, o desânimo, ele força-nos a sermos introvertidos. A pessoa introvertida, a pessoa que não sorri, a pessoa que não brinca, a pessoa que não consegue ter amigos, não consegue fazer amigos, será que o problema dessas pessoas não é o desânimo? Ah, eu tenho um amigo só, eu conheço uma pessoa só, não falo com mais ninguém, tudo mais. Será que o seu problema não é o desânimo que tem atrofiado as suas próprias forças? Bem, o desânimo, ele escurece a nossa mente, ele escurece a nossa visão, ele destroça os nossos sonhos. Você tem sonhos sobre várias coisas na sua vida, mas o desânimo vai quebrando todo o teu sonho, vai tirando os pedaços do teu sonho. O desânimo, ele tem feito isso. Bem, hoje eu quero que você compreenda que o desânimo é um terrível impedimento para ter uma vida efetiva. Ele é terrível e ele vai te impedir de ser pleno, de fazer a vontade de Deus, de ver as coisas como o Senhor vê e de ver as coisas de forma realista. O desânimo sempre vai colocar uma pitada de veneno no meio da tua comida. Sempre vai colocar uma pitada de coisas ruins no meio de ti. É a ferramenta, o desânimo mais efetiva, irmãos, de Satanás. E eu tenho percebido essa ferramenta sendo utilizada na vida de muitos de nossos irmãos. E por isso eu preparei esse sermão para ajudar você, se você está passando por esse problema do desânimo. Bem, por que eu falo isso? Porque faz com que as pessoas desistam dos seus próprios sonhos, faz com que as pessoas desistam dos seus próprios projetos e faz com que as pessoas estejam banindo o principal item da sua própria vida. Bem, o projeto, ele é abandonado. O projeto principal de vida é abandonado. Ainda que seja impossível viver em um ambiente totalmente separado do desânimo, ainda que você vai bater a porta e ele vai bater na sua porta, o desânimo, você sempre vai se encontrar com ele. Há alguns passos positivos que eu quero falar a você, ainda dentro do meu sermão aqui, como você pode dar, como você pode ajudar, como você pode receber a força para combater o desânimo, como você pode ser vitorioso enquanto o desânimo está rodeando você. É sobre esse aspecto que eu quero falar hoje, é sobre essa aplicar em você esse antídoto para que você tenha a solução. Eu quero que você veja como é que a Bíblia trata o desânimo e como ela faz para que você vença o desânimo, para que você vença esse desânimo espiritual. Bem, primeira coisa que eu estabeleci no meu sermão é que a pessoa precisa trazer à memória todos os sofrimentos e os triunfos do passado. Eu tenho um livro, onde está esse meu livrinho? Eu tenho um caderninho, eu não sei onde é que ele está aqui agora, mas ele deve estar ali no meio. Eu tenho um caderninho que eu coloquei todos os meus, as coisas boas que aconteceram comigo. É o caderninho chamado Caderninho de Bênção. Caderninho comprei de R$ 2. Caderninho de bênção. E eu coloco lá nesse meu caderno todas as coisas boas. Tem lá mais quantas páginas? Eu tenho que botar mais coisas. Quantas páginas? Quando eu estou desanimado, quando eu fico triste diante de alguma coisa, eu me recorro ao meu caderninho de bênção. E esse caderninho de bênção, ele me ajuda a ver que, mesmo diante das tribulações que eu passei, Deus me abençoou, Deus fez a cuidar de mim, Deus me trouxe de volta aquilo que ele queria. Por quê? Porque todos os momentos eu percebi Deus me abençoando. Então esse caderninho, ele vai me ajudar e ele pode te ajudar também. Comece a escrever um caderno de bênção. Veja que é preciso trazer à memória tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Obviamente esse meu caderno é só o caderno de bênção, né?
eu gosto de trazer ali, guardar as coisas boas, e são essas coisas que eu quero levar para a vida. Bem, na maioria das vezes, quando você está desanimado, você esquece das vitórias do passado, e por isso eu fiz esse caderninho de bênção meu. Você vai esquecendo das vitórias que você teve porque você está desanimado. E você acaba esquecendo de algumas coisas. O desânimo, ele tem a tendência de nos fazer afundar nas imundícias do pensamento negativo, ao ponto de pensarmos que somos um fracasso. O desânimo, ele tem essa artimanha dele de fazer isso. E lembre-se que essa é uma ferramenta que o diabo usa. E se você não conseguir sentir o enxofre do diabo rondando você, se você não conseguir entender que ele está querendo entrar por esse aspecto da sua vida, então você pode sucumbir. Sabendo disso, para nós falarmos sobre esse item, né, do desânimo, para falarmos para nós mesmos, não sou bom, ou sempre estou cometendo erros, que muita gente fala isso, ou porque não consigo fazer nada correto. Muitas pessoas ficam falando isso, eu não consigo fazer nada correto, eu não sou bom, eu cometo muitos erros e tudo mais. Pode ser até que isso seja uma verdade. Porém, você não é só isso. Você tem mais coisas. Mas essas pessoas não fazem o caderninho de bênção, então elas não lembram das coisas boas. Elas só lembram das coisas ruins. E por isso muitos ficam desanimados. Sabendo disso, é preciso que você pare de viver no mundo negativo. Pare de viver o negativismo. E eu quero que você permita que o meu sermão entre na sua vida, ele entre como se fosse uma luz de vitória sobre você. Eu quero que você permita que Deus entre na sua vida e brilhe no calabouço que você está vivendo hoje, no cárcere do desânimo que você vive hoje. Se você permitir que o meu sermão entre na sua vida e faça as coisas mudarem, então a luz de Cristo vai irradiar sobre você. Para isso, para tanto, você tem que entender da onde vem essa desgraça do desânimo sobre você. Segundo item que eu percebo que devemos fazer, permitindo que a luz entre e pararmos de falar de nós mesmos dessa forma, né, que muita gente acaba profetizando maldições sobre si. Quando você diz eu sou ruim, não sou uma pessoa boa, eu cometo erros e eu vivo fazendo isso porque eu não consigo fazer aquilo que é correto. Quando você vive reverberando essas desgraças que acontecem em sua vida, a sua própria mente, você mesmo começa a acreditar que você não é tão bom. Todas as vezes que eu vou fazer oração, todos os dias eu faço oração com os meninos ali na cama deles. Mesmo quando eu chego tarde da igreja, eu vou lá, dou um nó e faço as orações sobre eles. Quando eu estou com eles, eu faço orações de bênção sobre os meus filhos, declarando bênção sobre eles. Por quê? Porque eu quero que eles reforcem que eles são amados, eu quero que eles reforcem que eles são cuidados, que eles são fortes, que eles são inteligentes. Quando eu estou com os meninos, eles estão acordados, a gente ora junto. Diga, você é inteligente, eu sou bom, eu desenvolvo, Deus me ama, meu pai me ama, minha mãe me ama, nós vamos crescer, vamos desenvolver. Eu estou reforçando nele as palavras positivas, porque o diabo pode implementar na mente dos meus filhos palavras, vidas negativas. Para que isso não seja feito, eu vou combatendo eles através da oração. E se você entender o que a gente está propondo aqui, se você entender o que Deus está propondo para te ajudar, então tudo se fará novo, tudo vai melhorar em sua vida. Deus vai refazer a sua mente para que você olhe o copo não meio vazio, mas que você comece a olhar o copo meio cheio. Com o quê? Com ânimo. Sabendo disso, eu quero também que você elimine todas as influências negativas de sua vida. Se você está assistindo um filme de terror, tira esse negócio. Se você está assistindo um jornal que só dá desgraça, tira esse negócio. Se você só está lendo coisa de política, que tudo deu errado no Brasil e tudo mais, e deu mesmo, tira esse negócio. Por quê? Porque eu quero que você tenha novas perspectivas. Tem gente que está ficando ansioso diante das tribulações que estão acontecendo em nosso país. Eu quero que você olhe outras coisas para que você se alimente as entradas da alma, como a profetisa diz, né? A boca, o olfato, a audição, a visão, as entradas da alma sejam entradas que estão vindo coisas boas. Daí então,
Talvez você tenha alguns amigos, como era o caso de amigos, os amigos de Jó. Será que existem alguns amigos que estão te colocando para baixo? Será que existem alguns amigos que não te colocam para cima, que você sabe que é uma tranqueira aqueles caras? Piadas podres, amizades ruins. Será que você precisa eliminar essas influências negativas sobre sua própria vida? Também declaro a vocês que, ao invés de ajudá-lo, tem gente que está te atrapalhando. Ao invés de te levar para um próximo lugar, tem gente que atrapalha, como era o caso dos amigos de Jó. Jó estava lá sofrendo, passando por uma tribulação tremenda, mas os amigos de Jó eram mais amigos da onça do que amigos de Jó. Tem gente que não está te ajudando, está te dando ali mais um copo de cachaça para você ficar na fossa. Sabendo disso, eu quero que você pegue um pedaço de papel e você faça uma lista dos seus amigos e escreva as características desses amigos. Por isso que quando você fizer essa lista, você estabeleça pelo menos ali os amigos que você tiver. O que que eles têm de característica? Coloque lá as características. Seus amigos são pessoas positivas ou são pessoas negativas? Fulano de tal é positivo, fulano de tal é negativo? Coloca lá. Eu quero que você comece a fazer isso. Será que eles estão te ajudando a te levantar ou eles estão te colocando para baixo? Coloca lá. Esse daqui, isso é tranqueira, isso aqui só Jesus. Tempo todinho que eu chego com ele é contando história, contando que tudo vai dar errado, não sei o quê e tal. Esse aqui é só contador de vantagem. Esse aqui, sempre tudo dele vai dar certo e tal, mas ele não faz nada. Isso aqui é tranqueira também. Vai colocando ali, sabe, irmãos, para que você tenha novas pessoas ao seu redor. Mais ainda, eu quero que você também possua atitude. Será que você olha para eles e você vê neles se eles possuem atitude de inveja? Coloca lá seus amigos. E esse aqui é invejoso. Esse aqui, vixe Maria, esse aqui, rapaz, não posso falar nada, tenho até que esconder, porque ele sempre quer tirar vantagem, ele é meio invejoso. Será que você tem amigos que são ciumentos? Pessoas que estão ao seu lado que são ciumentos? Sabe? Só quer que tudo seja feito do jeito dele e não quer deixar ninguém entrar na roda. E aí eu falo, né, para os irmãos que tem ali a panelinha ali. Será que esse pessoal da panelinha não quer deixar outras pessoas entrarem? Se você tem gente assim, ou se você participa desse tipo de panelinha, saia dela porque você não vai crescer. Você vai ficar recluso a isso. Saia desse ambiente. Será que você tem ali amigos que possuem atitude de ira? Ixi, esse aqui vai dizer assim em um segundo. Numa hora ele tá benzinho, virou o rosto, ele explode. Será que esses amigos que estão ao seu lado fazem isso? Será que ele é um cara irado, um cara amargurado? Bem, sobre o que eles gostam de falar. Será que quando você chega na rodinha dos seus amigos ali, a galera só fica falando mal dos outros, só fica falando de política, sei lá, só fica falando de qualquer outra coisa que não engrandeça você, que não faz sentido? Parece que você chega naquela mesma rodinha e a conversa é a conversa da semana passada ainda. É a mesma. Fala mal do pastor? Vamos sentar aqui, vamos sentar para a gente falar mal do pastor. Vamos sentar para a gente falar mal aqui dos irmãos. Vamos sentar para a gente poder reclamar de não sei o quê. Será que esses seus amigos são assim? Coloca no papel. Vai lá, escreve. Bem, se os seus amigos estão prejudicando você, é melhor você encontrar outros amigos e começar a caminhar a sós com Deus. É um fato. Se você não tem outros amigos, comece a caminhar a sós com o Senhor. Comece a caminhar com Deus e com outro tipo de amigo. Comece a fazer outras amizades. Por quê? Porque você vai adiante. Lembra, tudo isso eu estou falando para você, desde os meus 4 sermões atrás, eu venho falando para você. O leão é forte, mas o leão não é melhor do que a selva. Por que eu estou falando sobre esse arcabouço que gira ao seu redor? Porque, irmão, se você não consertar isso, você, por mais que seja um irmão temente a Deus, um irmão forte, um irmão leão, um irmão que fez e aconteceu, você não vai vencer o que gira em torno de você, porque o leão não vence ali a selva. Então, o leão tem que se mudar daquele lugar.
Você tem que mudar de pessoas, mudar de situação, mudar a sua mente, mudar a perspectiva. Por quê? Porque existem amigos que estão prejudicando você. Por isso é melhor encontrar outro tipo de amigo. Você vai achar que eu sou bruto. Mas eu sou bruto mesmo, pode achar o que você quiser. Eu sou pior do que você pensa. Sabe, irmãos? É preciso você modificar isso. Começar a caminhar com outros amigos. Começar a caminhar a sós com Deus. Se você quiser vencer o desânimo. Sabe, irmãos, eu ainda continuo falando, eu vou fechar essa película porque o tempo não me permite mais. Eu quero que você comece a ler boas leituras e edifique a sua fé. Eu já falei para vocês alguns livros que eu tenho lido aqui, e eu já falei para vocês que eu desenvolvo a Roda da Vida. Você pode procurar na internet. E eu estabeleço ali na Roda da Vida, eu estabeleço pelo menos de 5 a 10 autores sobre cada uma das áreas da Roda da Vida. Então, eu tenho conselheiros a mim, mesmo que sejam conselheiros que não sejam físicos, no sentido de pessoas que estejam ao meu lado, mas eu tenho conselheiros da minha própria vida em todas essas outras áreas, em todas essas áreas da minha vida, que é chamada da Roda da Vida. Então, eu compro livros, eu adquiro os melhores dessas áreas. Você também precisa começar a ter boas leituras. Saiba que os meus sermões, eles são subprodutos das leituras que eu tenho feito. Porque senão eu não teria conteúdo para falar para vocês, saibam disso. Se eu não continuar lendo, se eu não continuar pesquisando, eu não consigo fazer sermão, irmão. Não é, o negócio não é pregar, sabia que o meu maior problema não é pregar. O negócio é fazer sermão. Pregar é o menor dos problemas. O negócio é que é o seguinte, antes de eu fazer o sermão, eu tenho que gastar 3, 4 horas fazendo sermão aqui. Para cada uma das palavras, eu tenho que tirar um monte, tem que acrescentar. Eu pego um texto de alguém, coloco no meu sermão. Ou seja, percebe que eu leio algumas coisas. Por quê? Porque eu tirei do livro ali de alguma perícope, algum parágrafo, eu tiro de lá e coloco aqui. Eu falei assim, pô, isso aqui faz muito sentido sobre o que eu quero falar. E por isso, irmão, você precisa começar a ler boas leituras e você comece a edificar a sua fé. Essas leituras precisam acrescentar isso em você, se você quiser eliminar todas as influências negativas da sua vida. Tem que começar a visualizar. Por quê? Porque você tem que começar a substituir. Eu estava falando ontem para o menino, né? Todo mundo tem vício, todo mundo tem vício. Só que é o seguinte, irmão, você tem que substituir os vícios ruins pelos vícios bons. Você tem que começar a substituir aqueles filmes que você assiste, que você gosta, por filmes que vão edificar você, por coisas que vão te inspirar, já que você tem um vício de assistir os filmes. Você tem que selecionar ali. Se você tem vício de ficar comendo aquele tipo de guloseima de comida, então comece a substituir esse vício por vícios mais saudáveis, por outras coisas que você quer se dedicar. Sabendo disso, eu quero que você comece a ler boas leituras e comece a edificar a sua fé. Como pastor? Eliminando qualquer coisa da sua vida que tende a mantê-lo desanimado. Será que a comida que você está comendo não está embotando sua mente e te deixando desanimado porque é rica em gordura, é rica em açúcar e isso está destruindo você? Será que você não está se sentindo feliz porque você não faz exercício, porque você não solta endorfina no seu corpo, que é a mágica? Será que você não está bem porque você não tem as vitaminas corretas? Vai no médico, faz um exame de sangue, bota na internet qual é o melhor exame de sangue, bote lá na internet, bote lá e veja no seu exame de sangue aonde você está deficiente. Por quê? Porque você precisa repor esse tipo de coisa porque está te deixando desanimado. Saiba que quando eu tomo algumas águas aqui, e as águas que a gente toma aqui em casa, nós buscamos colocar uma água, a Igreja do Brasilândia sempre me forneceu uma água, eu esqueci o nome daquela marca lá, mas ela tem pH 10. E você sabe que quando você tem pH muito baixo da água, se não me falhar a memória, o pH do corpo é 6, se não me falhar a memória. Mas se você tem uma água que tenha pH igual ou inferior, ela acaba roubando nutrientes do seu corpo. E você nem sabe que a água que está bebendo da torneira ou do filtro é uma água que está roubando energia de você. E você não sabe que você está ficando mais fraco porque você está bebendo uma água de baixa qualidade.
Tem gente, eu estava falando com a Débora aqui, nós estamos procurando uma panela. Rose, isso aqui é tu, viu, Rose? Rapaz, isso é tu na vida da gente, viu? Deus o livre, tu não fala mais comigo, não. A gente está procurando uma panela que não tem alumínio. E aí, essa panela que está sem alumínio, uma panela de cerâmica, babá, não sei o quê, para nós substituirmos, porque o alumínio tem trazido demência a muitas pessoas quando estão na idade lá dos seus 60, 70 anos. E você tem que trocar isso daí. O desodorante também, que pode ter alumínio, também está acabando contigo. Então, se você não começar a olhar para o seu corpo, começar a olhar para a sua vida, você corre riscos de ter desânimo. E você nem sabe que essas são ferramentas que o inimigo está usando para te prender num cárcere emocional. Você nem sabe disso. Por isso a importância de você compreender o que a gente está falando. Eu vou parar por aqui meu sermão. Nos dias subsequentes eu vou continuar pregando sobre como você sair do desânimo. Falei hoje a vocês que o desânimo ele destrói muita gente. Falei a vocês os problemas que o desânimo traz. Mas eu falei a vocês que é preciso trazer à memória as coisas boas e as coisas ruins, conforme eu fiz com o meu caderninho de oração. E também falei a vocês que é preciso eliminar todas as influências negativas que estão ao seu redor. Se você começar a fazer isso, se você começar a desenvolver essas coisas, se você começar a conversar com a irmã Rose, ela vai te dar algumas dicas aí de saúde que vai fazer com que nós mudemos e você também mude. Ela foi diretora de saúde durante muitos anos. Sabe? Esse tipo de coisa vai te ajudar. E se você quiser vencer o desânimo, você tem que caminhar junto conosco. Participe conosco da mensagem. Esteja aqui com a gente. Por quê? Porque nós vamos ajudar você a vencer o desânimo. Quer você ter essa vitória? Então, não saia hoje sem pedir ao Senhor essa bênção de vencer o desânimo, sem analisar, sem fazer o que eu te disse. Faça ali as tarefas que eu estou dando, escreva as características dos seus amigos e quais são as influências que eles têm, quais são as características, se são características positivas, se são negativas, se eles estão te ajudando a te levantar, se estão te ajudando a te colocar para baixo, se eles são ciumentos, são invejosos, são amargurados, se eles são pessoas iradas. Comece a escrever isso, comece a falar do que eles gostam. Se você quer receber essa bênção, o dia de hoje é o dia da sua vitória. Não é amanhã, não foi ontem. É hoje o dia para as coisas modificarem em sua vida. Quer você receber? Então, una-se a nós, junto com a irmã Rose, em oração, para que o Senhor faça a bênção acontecer em sua vida. Vamos orar todos juntos. Querido e maravilhoso Pai, eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Como o Senhor é lindo, Senhor, como o Senhor fala conosco, como o Senhor tem chamado a nossa atenção. Obrigada por essa mensagem de hoje, Senhor Deus, que vem nos tirar da mornidão do pecado, do desânimo que Satanás tem enfiado nas nossas cabeças. Oh, Senhor Deus, o inimigo, ele é sujo e ele quer enfiar na nossa mente que somos miseráveis, pequenos, mas nós somos mais que vencedores, porque somos teus filhos, Pai. Nós fomos escolhidos por ti. O Senhor nos escolheu, Senhor Deus. O Senhor nos preparou, mesmo antes de vir a esse mundo. Oh, Senhor Deus, que alegria que é, Senhor Deus, ouvir de manhã, logo nas primeiras horas da manhã, Senhor Deus, palavras sábias, saída do teu trono, Senhor. O Senhor preparou o pastor Anderson para o Go Six. O Senhor preparou ele, Senhor Deus, ele nem sabia que ele ia cair aqui no Go Six um dia, Senhor. Ele não sabia, mas ele também não sabe o quanto ele está sendo usado por ti para trazer mensagens sábias que vai de encontro com a nossa mente, nosso coração. Oh, Pai querido, o inimigo tem usado essa arma, essa armadilha dele de desânimo nas mentes de muita gente. Muitas pessoas, pelo desânimo, elas têm chegado ao suicídio, Senhor. Muitas pessoas, elas se acomodam no desânimo que o inimigo tem colocado. Senhor, um tempo atrás, há alguns anos atrás, eu me sentia assim, desanimada, Senhor Deus, porque tudo estava bem, mas de repente eu caí no buraco. E aí, Senhor Deus, aquele desânimo veio, mas para a honra e glória do teu nome.
O Senhor ali estendeu as suas mãos sobre mim e me levantou, escreveu uma nova história. E se hoje eu estou em pé, minhas energias voltaram, é porque o Senhor me alcançou. E eu sei, Senhor Deus, que aqui no Go Six tem pessoas se sentindo assim, amargurada, desanimada, mas o Senhor está pronto para levantar essa querida pessoa, porque o Senhor ama, porque o Senhor escolheu todos que estão aqui, Senhor Deus, estão aqui porque o teu Santo Espírito tocou no coração. E se nós estamos aqui é para sentir, Senhor Deus, essa, vou dizer, essa injeção de ânimo, né? Esse ânimo que o Senhor está nos dando para levantar as nossas cabeças, Senhor, porque a nossa redenção vem do Senhor. Pai, primeira coisa que nós devemos fazer realmente é buscar o Senhor nas primeiras horas da manhã, para que outras coisas sejam acrescentadas, como está sendo acrescentada todos os dias aqui no Go Six. Estamos aprendendo do Senhor. Mas a segunda coisa, Senhor Deus, é olhar para os remédios que o Senhor deixou. Porque se nós limparmos, Senhor Deus, o nosso corpo, cuidarmos desse corpo, que é o templo do teu Santo Espírito, a nossa mente vai ficar mais clara para absorver mais da tua mensagem, absorver mais daquilo que a gente lê, daquilo que a gente ouve de bom, Senhor Deus. E nós vamos conseguir ter o ânimo de viver na tua presença. E vamos ter alegria no nosso coração de trazer outras pessoas para te servir, Senhor. Não só para te servir, mas aquela pessoa que tem o desejo realmente no coração de encontrar com o Senhor, de trazer a família, de trazer os filhos, Pai, na tua presença. Como está acontecendo na minha vida agora, eu me emociono muito, porque é um propósito seu, é um sonho seu, e o Senhor está nos usando, Senhor Deus, para que esse sonho seja realizado. A minha família vai ouvir da tua palavra, Senhor, e é bênção. Isso é um ânimo que o Senhor está dando na minha vida, na vida da minha família. E de fato, Senhor Deus, nós precisamos desse ânimo a cada manhã. Por isso nós rogamos ao poder do Espírito Santo, Senhor Deus, na nossa vida, que nós possamos receber esse ânimo todas as manhãs, receber a unção do Teu Santo Espírito, para limpar a nossa mente, o nosso corpo, e que possamos estar com os nossos rostos brilhando, Senhor, para levar essa mensagem para outras pessoas, que nós possamos fazer diferença na vida de alguém, trazendo ânimo, vontade de viver, ensinando, Senhor Deus, o que o Senhor já nos ensinou. Nos ajuda, Senhor Deus, nisso. Eu te agradeço muito pela vida do pastor Anderson, por ele ter esses livros todos que ele tem estudado, mas por ele ter a presença do teu Santo Espírito quando ele prepara os sermões para trazer aqui para a gente. Obrigada, meu Deus. Que o sermão de hoje seja vivo na minha vida, na vida dos meus irmãos durante todo esse dia, que nós possamos brilhar o brilho de Jesus. Eu te agradeço pela vida do pastor Anderson, te agradeço também pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Cada um que abriu o seu microfone para receber essa bênção nessas primeiras horas da manhã. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Abençoe a Marta Ladeira, Senhor, que orou no começo. Tome ela em teus braços de amor, Pai. As necessidades dela. Vá de encontro, Senhor Deus, os sonhos e os desejos dela. Eu sei que o desejo maior que ela tem é que os filhos dela estejam na tua presença. Assim como os desejos de cada um de nós, Pai. Eu também tenho esse desejo. E nós vamos alcançar tudo isso, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, meu Deus, por ser o nosso Deus vivo, o nosso Deus poderoso, e nos ajuda, Senhor, a estar na tua presença até o Senhor voltar, porque a ceia está sendo preparada, a festa está sendo organizada, e o Senhor vai nos servir, o Senhor vai estar ali, nos recebendo. Oh, Pai querido, que nós possamos estar com nossas lamparinas cheias e possamos chegar lá para te abraçar. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa oportunidade. Obrigada, em nome de Jesus. Amém